Olá, eu sou a doutora Solange, médica cooperada da Unimed de São Sebastião do Paraíso. Essa época do ano é uma época que a gente sabe que aparecem muitas doenças respiratórias. Então nós vamos falar um pouquinho mais especificamente da asma. A asma é uma doença crônica, onde ocorre inflamação dos canais que levam o ar para o pulmão. Essa inflamação, esse estreitamento, é que faz manifestar os sintomas. Quais são os sintomas da asma? Tosse, chiado, falta de ar e uma sensação de aperto. Para ter asma, a pessoa tem que ter uma predisposição genética, ou seja, ela herda de alguém, vem da família. Com essa predisposição genética, quando a pessoa tem contato com determinadas coisas, ela vai desencadear os sintomas, tá? O que é que faz desencadear a asma? Poeira, mofo, mudança brusca de temperatura, fatores emocionais podem desencadear a asma, cheiro, pelo de animal, pelo de cachorro, pelo de gato e inclusive as infecções virais. É muito comum a pessoa que tem asma, quando ela tem uma gripe, um resfriado, qualquer quadro respiratório infeccioso, ela desencadeia a asma. Por isso que a gente fala que a pessoa que tem asma, a gripe não é uma gripe comum, ela tem grande chance de se agravar. A asma, ela se inicia na infância, podendo se resolver em grande parte na adolescência. Muitas pessoas após a adolescência não têm mais manifestação, mas ela pode persistir na vida toda. A asma pode estar associada à rinite alérgica, que se caracteriza por coceira no nariz, espirro e quadro de obstrução nasal, que é o nariz entupido. E muitas vezes também a dermatite atópica, que é a manifestação de pele. Como é que a gente sabe que a pessoa tem asma? Como é que eu faço o diagnóstico de asma? O diagnóstico basicamente é clínico. Os exames são feitos mais como colaboradores para confirmar o diagnóstico de asma, mas o diagnóstico é feito através do exame físico e da história do paciente. E o tratamento da asma? Bom, a primeira coisa é o controle ambiental. O que eu preciso? Controle da casa. Então, tudo que acumula pó, cortina, tapete, bichinho de pelúcia, cobertor, deve ser retirado ou lavado com frequência. A gente pede para as roupas de cama, é o lugar onde o ácaro mais gosta de se estabelecer. O lugar predileto do ácaro é roupa de cama. Por isso que a gente pede para evitar cobertor, ou tem que ser cobertor de fácil limpeza. O ideal é que você lave o cobertor uma vez por semana. Aqueles cobertores de microfibra, que é mais fácil de ser lavado, ou substituir pelo edredom. O problema não é tanto o pelo do cobertor, mas é a poeira que se acumula no pelo do cobertor, não é tanto a lã. Evitar varrer a casa, procurar só passar pano molhado, sem usar vassoura, porque a vassoura pode levantar o pó. É interessante, se possível, capa para colchão e travesseiro antiácaro. O que são essas capas? São capas que impermeabilizam colchão e travesseiro. Então, se o colchão e o travesseiro for impermeável, o ácaro não atravessa. É importante tentar deixar os animais fora de casa. Nas crianças que têm alergia, é importante deixar o cachorro e o gato no quintal. No alérgico, nós temos que ter cuidado com os umidificadores. O umidificador, ele pode melhorar o ambiente em relação ao ar, mas ele pode aumentar a quantidade de umidade da parede, do colchão e travesseiro, com isso aumentando o mofo, e no alérgico essa umidade pode ser prejudicial. Então, no alérgico nós não recomendamos umidificadores. É importante que você umedeça via aérea. Então, lava o nariz com soro fisiológico, toma bastante líquido, mas evitar os umidificadores. O outro fator muito importante, que é desencadeador da asma, é a fumaça. Nós sabemos que principalmente a fumaça do cigarro é uma grande causa da asma. Pais fumantes, a chance da criança ter asma chega a ser 70% quando os dois são fumantes. Assim como o cigarro, qualquer tipo de fumaça, das queimadas, fogão a lenha, qualquer tipo de cheiro,
Produtos de limpeza com cheiro muito forte devem ser evitados. Na criança, o principal desencadeador da asma são as infecções virais. Nessa época, gripe e resfriado podem desencadear asma. Nós estamos na época de Covid e a gente sabe que as pessoas que têm asma são fatores de risco. Por quê? Porque no portador de asma, a gripe vai desencadear o quadro asmático, que pode evoluir para um quadro mais grave. Então nós temos dois tipos de tratamento para asma: o tratamento da crise e o tratamento preventivo. A asma é uma doença crônica que precisa ser tratada como doença e não somente o sintoma. É muito comum encontrarmos pacientes que fazem o tratamento somente da crise. Nos pacientes que têm quadro leve, que têm crises ocasionalmente, o tratamento realmente é tratamento da crise e controle ambiental. Mas é muito importante que esse paciente faça seguimento médico e faça o tratamento preventivo e o controle da asma. Muitas vezes o sintoma da asma pode passar despercebido no período entre as crises. É comum que o paciente tenha uma crise e entre uma crise e outra ele possa manifestar sintomas leves. E esses sintomas leves podem, com o passar do tempo e com o passar dos anos, causar alteração a nível do bronco e do pulmão que são irreversíveis. Então é muito importante que o tratamento seja feito não somente da crise, mas da doença. O paciente com asma, ele pode e deve ter uma vida normal. Por isso é importante fazer o tratamento. Atividade física é recomendada para o paciente com asma. Não somente natação. A natação é um esporte que favorece o desenvolvimento da musculatura da caixa torácica. É importante, auxilia, mas não precisa ser obrigatoriamente natação. Qualquer atividade física contribui para a melhoria da asma. É comum o paciente asmático ter sintoma durante o exercício, que muitas vezes a gente chama isso de asma de exercício. É comum também a gente ouvir que esse paciente não deve fazer exercício porque o exercício desencadeia o sintoma. Ao contrário, é importante que o paciente trate a asma para poder conseguir fazer exercício. É importante que o paciente faça o tratamento preventivo, que ele faça o acompanhamento para poder levar uma vida normal. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição através das redes sociais da Unimed Paraíso, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa ter uma nova oportunidade e muito obrigada a vocês.